21 dias longos, né? Às vezes a gente acha que não, vai passar rápido, mas quando a gente tá, assim, em um período de renovação, de autoconhecimento, de olhar para dentro, a gente vê que as coisas não acontecem assim, como um estalo de dedo, de uma hora para o outro. Vocês viram que ontem eu precisei dividir as aulas e assim eu acho que vai ser todos os dias, porque senão eu não consigo passar tudo de uma vez só. Sempre dá mais do que 2 GB e é o máximo que eu posso passar, mas sem problema nenhum. Eu acho que o mais importante não é passar de uma vez, mas sim passar a mensagem que eu preciso, né? Que quando eu comecei a fazer esses 21 dias, era realmente para estar colocando aí uma linha de pensamento para todo mundo que topou o desafio. Porque muita gente começa, nem termina, porque às vezes tem medo de olhar para dentro, de olhar tanta coisa que tem que ser organizada. O nosso interior, ele é uma casa muito grande, né? E a gente precisa arrumar por cômodos. Então a gente tem que entrar dentro da casa e tem que começar. Onde que eu vou hoje? Hoje eu vou organizar a sala? Então tá, é aqui que eu vou. Você vai passar semanas organizando a sua sala, porque tem muita coisa para limpar. É sofá, é mesinha, é rack, é TV. Então, cada coisa tem que ser colocada no lugar para que as coisas, no final, sejam todas ajustadas. Então, quando eu falo a respeito disso, eu falo assim, quando as pessoas entram, né, para fazer o meu método, a minha mentoria, que é, para quem não conhece, é um curso mentorado, tá? Tem várias aulas gravadas, mas também tem muitos momentos ao vivo e o mais importante, uma assistência praticamente 24 horas. Todas as vezes que você precisa, você vai ter um feedback daquela solução. Seja a solução de cura, seja a solução de vamos marcar um encontro, seja uma constelação familiar, independente do que seja, tá? Sempre tem aí um respaldo, porque eu sei que quando a gente começa, né, mexer dentro da gente, a gente nem imagina quanta coisa que tem fora do lugar. Então, por isso que quando todo mundo entra, às vezes entra assim, sem uma clareza do que é, o que é isso, onde eu estou entrando, a mesma coisa dos 21 dias, né, o que é isso? E se a gente não tem clareza das coisas, a gente não consegue chegar onde a gente quer. Vamos ver aí alguns exemplos assim, bem sutis, mas que vai fazer você entender esse tipo de coisa que eu tô falando. Ontem eu falei para vocês de relacionamento, que 2 pessoas, quando se relacionam e quando a mulher e o homem descobrem a verdadeira essência, o verdadeiro lugar de cada um num sistema, esse verdadeiro lugar se torna, assim, talvez acho que o lugar mais importante que essas pessoas vão estar, e só assim o relacionamento vai para frente. Quando eu era professora, há não muito tempo atrás, na sala dos professores, a gente era em mais de 50 pessoas, então era muita gente. Então, você imagina o que era na hora do intervalo, o tanto de xícara que juntava lá naquela pia, o tanto de copo. Tinha que atender 50 pessoas. Algumas iam lá, lavavam seus copos e colocavam no lugar. Outras deixavam lá, usavam e largavam. Então ali a gente já podia observar como que era o comportamento de cada um. Qual que foi a clareza que cada um teve dentro da sua família.
Quando a gente casa, é a mesma coisa. Somos só em dois, né? Eu e meu marido, você e sua esposa. Então, tem duas pessoas. Ou você e sua esposa e marido com marido. Hoje, a gente vê, né? Os casais aí se relacionando. Então, quando tem, né, esse relacionamento a dois, vamos falar assim. Um veio de um sistema familiar e o outro veio de outro. E você já imaginou o que vai acontecer se esses dois sistemas se juntarem sem nenhuma clareza? É a primeira etapa do meu método. É você buscar uma clareza de tudo. Você tem lá duas pessoas. O seu marido veio de uma família que eram muitos irmãos. Vamos pensar assim. Vamos colocar esse exemplo para a gente entender tudo certinho. Eram muitos irmãos. Então, o que a sua sogra falou? Olha, cada um que usar o copo vai ter que lavar e colocar no lugar. E na sua casa, você tinha uma funcionária que fazia isso para você. Então, você usava o copo e deixava lá na pia. Aí, se vocês entram num relacionamento sem explicar, sem chegar a um bom senso de que, olha, eu faço isso é muito. Estou dando um exemplo para vocês verem onde é o pequenininho que pode explodir. Na minha casa, como eu tinha muitos irmãos, eu precisava pegar o copo que eu usava e colocar no armário de volta, porque senão ia virar uma bagunça. E foi assim que a minha mãe me ensinou. Aí você chega pro seu marido e fala, então, só que na minha casa tinha uma funcionária que fazia isso para mim. Então eu não tenho esse costume. Qual que vai ser aí Isso são memórias que a gente traz automaticamente, memórias infantis. Porque se era assim lá em casa, quando eu vivia em casa, eu ainda era uma criança. Agora, quando eu casei, crianças não casam, crianças não fazem sexo, crianças não têm marido e esposa, crianças brincam, crianças fazem arte, criança apronta, criança tem uma vida diferente do adulto. E de repente, você como adulto se vê numa relação e se pega. Se você não cuida dessa criança que veio aprendendo que o copo podia ficar lá na pia e o outro que tinha que ser guardado, aí já vai começar um desentendimento dentro do relacionamento de vocês. Pode ter certeza. Porque aquilo que o outro faz vai te incomodar. E aquilo que você faz também vai incomodar o outro. Aí é quando você fala assim, nossa, geralmente quando isso vai desgastando e você vai tendo que observar os costumes de um e do outro. Se você não tem essa clareza de ser adulto e de levar para o seu relacionamento uma conversa franca, uma conversa honesta, uma conversa de parceria, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Ou melhor, vão chegar naquele lugar que muitos casais que não têm clareza de um relacionamento, de uma conversa, de um estado ocupa, chega, que é um divórcio, de um copo não lavado na pia até o último nível da roupa suja, da tampa do vaso aberta, de você não colaborar com nada. Então é assim, uma coisa, sabe aquela gotinha no copo que vai pingando e aquele copo vai juntando até transbordar. Por isso que quando a gente vai buscar o autoconhecimento e a gente olha para todo esse sistema familiar, a gente consegue viver muito melhor.
porque a gente consegue entender o outro. A gente consegue expandir a nossa consciência de uma maneira tão grande que a gente consegue respirar a hora que precisa e ter as conversas francas como adulto. Porque a maioria das vezes, de tudo que a gente produz, são reflexos de criança. São traumas que a gente carrega. São as crenças. Tantas vezes eu falo para vocês. Então, esse esclarecimento todo, a gente vê aí, né? Tanto casal separando, tanto divórcio acontecendo. E quando acontece isso? Vocês veem que é briga por pensão, é briga para dividir as coisas, é briga pelos filhos. Primeira coisa que a gente vê, tá? As pessoas quando se separam não têm clareza do que foi um relacionamento, por que chegou ao final. É claro que tem gente que finda um relacionamento porque sabe que acabou o amor, acabou ali. Eu não tenho mais que levar isso pra frente. Nós vamos ser, você vai ser a pessoa que passou pela minha vida e você também. Só que não é assim a nossa realidade. Por quê? Porque as pessoas não têm essa maturidade de ser adulto e de agir dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente vê é pai e mãe colocando os filhos contra, sabe, um contra o outro e mostrando quem tem razão ali numa situação onde quase nunca tem razão, tem uma razão concreta. Sempre vem de uma coisinha tão boba e que vai crescendo, que vai crescendo, que vai crescendo. Aí você pode me falar assim, mas eu fui traída e isso daí, a culpa é minha? Sim, a culpa é sua também. Infelizmente, te falando, a culpa é sua também. Toda traição envolve duas pessoas que estão fora do lugar. O marido e a mulher procuram apenas uma coisa. O marido procura uma esposa e a mulher procura um marido. Não adianta você se colocar no lugar da mãe dele, no lugar da filha dele, no lugar de outra pessoa que não seja esposa. Se você ocupa um lugar que não é de esposa, você está pedindo para ser traída. Nossa, Érica, mas você é muito insensível nas coisas que você fala. Não, eu sou muito realista. Porque quando a gente busca um autoconhecimento e busca olhar para a realidade como ela é, como pessoas adultas, a gente se depara com um monte de coisa que muitas vezes a gente não quer. É muito mais fácil a gente aceitar a desculpa e jogar a culpa no outro, se vitimizando sempre por aquilo que acontece, do que a gente abraçar a verdade ali, que vai doer muito, às vezes, e ficar se enganando. Só que daí você arruma um, não dá certo, dois não dá certo, três, por quê? Por que será? Será que a culpa é do outro? Vamos pensar nisso? Então, quando a primeira busca que a gente tem aí é ter clareza do que a gente quer. Por que que as coisas acontecem dessa maneira? Por que que eu atraio tanto relacionamento abusivo? Por que que nada dá certo na minha vida? Por que que eu fico patinando sempre na mesma coisa? Porque, sabe, são tantos, tantos, tantos. E eu só vou te falar uma coisa, porque ainda você não tem clareza de onde você veio, tá? Não tem clareza de onde você está. Então, tão pouco você vai ter para onde você vai. Então, é nesse momento mais importante que você precisa parar tudo, olhar para trás e ir. Realmente, tá tudo assim, né? Cada coisa em um canto.
Você vai ter que pegar, juntar e ir costurando aquilo que tá desorganizado, que tá rasgado, sabe? Muitas vezes esse remendo ele custa muito caro pra gente, porque a gente olha e vê o tanto que poderia ter sido tudo diferente se a gente tivesse agido de outra maneira, né? Se a gente tivesse chegado na hora da separação e ao invés de olhar para o filho e falar assim, olha, aqui nós vamos dar um fim no nosso relacionamento, homem e mulher, né? Eu como mulher, seu pai como homem, nós estamos findando o relacionamento, mas não vamos ter uma separação de pai e filho. Aqui o que vai separar é o homem e a mulher, não o pai e a mãe. Sabe esse tipo de clareza que gera tanto trauma, que talvez você pode ter crescido com isso quando teve lá a separação dos seus pais, que você teve que assumir um lugar que não era seu, que você procura o tempo inteiro uma mãe em todas as mulheres que você vê, que você procura um pai em todas as casas que você entra. É isso que acontece quando a pessoa não sabe de onde ela veio, quando a pessoa nunca teve clareza do sentimento que ela tem, quando a pessoa ainda se sente perdida no mundo, quando a pessoa tem tanta criança perdida, sabe aquela creche que tá com o portão fechado e que você acessou uma ou outra e nem tem coragem de voltar lá para acessar o resto? Pois é, são essas crianças que atrapalham tanto o seu desenvolvimento enquanto uma pessoa adulta. Então, se você quiser buscar clareza nas suas coisas, se você quiser olhar para tudo, né, de uma maneira diferente, buscando um significado realmente concreto na sua vida, não desiste de você. É isso que eu peço, não desista de você, porque tudo que você precisa só está dentro de uma pessoa, de você mesmo. Tudo que você precisa, você já tem. Só basta você desenvolver. Então, fica aí o meu recado de hoje e vamos sempre pensar como adultos, buscando clareza do que a gente precisa.